Eu vou começar falando então da vacinação da dengue, que a vacina da dengue ela está disponível para a população de adolescentes de 10 a 14 anos. E no momento nós recebemos 920 doses. Hoje nós estamos só com 44 doses disponíveis, então está quase acabando essa vacina. Já faço o chamado aí para o pessoal que nós temos doses na Marina, na Ponte Verde, na Quinta, na Barcelos e na ESF Márcia. A gente esperava já na primeira semana acabar com essas doses. Por quê? Porque o público adolescente é em torno de 5 mil pessoas e chegou a 920 doses, mas se estendeu aí, nós já estamos há quase um mês com a vacina e não tivemos uma adesão tão rápida quanto pensávamos. Mesmo que a dengue ela não afetou nos óbitos aqui em Cachoeira do Sul a população de 10 a 14 anos, nós observamos que essas são populações que internam com bastante frequência e foi uma prioridade que o Ministério da Saúde trouxe. Então, secretária, desculpe, Camila, o Central não tem e o Centro Social Urbano também não tem? Não tem. Por quê? Que são os que têm mais movimento. Por quê? Porque a gente dividiu proporcional para poder pegar os adolescentes de diferentes bairros da cidade. Então, tinham mais doses na Central, tinham mais doses no Centro Social Urbano, só que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de deslocamento. Então, nós precisamos colocar em áreas estratégicas para que toda a população ela tenha a oportunidade de se vacinar. Vamos repetir, então, secretário? Estamos, então, na Marina, na Ponte Verde, na Quinta, na Barcelos e na Márcia. Uma questão importante também que foi devido às chuvas, nós tivemos alguns problemas elétricos em algumas unidades, então nós estamos com as nossas maiores unidades de vacinação fechadas até a avaliação da rede elétrica. Por quê? Porque teve muita queda de luz, que é a EAP Central e o Centro Social Urbano. Mas a população pode se vacinar em qualquer outra unidade da cidade, não existe nenhuma restrição quanto a isso. Queda de luz, olha aí, ó, Tomás. Pois é. Queda de luz, que obviamente afetou toda a região dessas unidades de saúde. E luz essa que desde quinta-feira da semana passada foi majorada em 12%. Não sei se as pessoas sabem, mas elas estão desde quinta-feira passada pagando 12% a mais sobre a luz, porque foi determinado que a RGE podia repassar esse reajuste, que é mais de 2 vezes a inflação de um ano. Exatamente. Em um único reajuste. Bom, voltamos às vacinas. Que mais, secretária? E também o que acontece com essas chuvas. Como nós temos estruturas de unidades de saúde muito antigas, muitas vezes tem infiltrações. Né? Agora, falando um pouquinho da vacina da gripe, que nós temos aí um grupo prioritário de idosos, crianças e gestantes e outras populações, como professores, população privada de liberdade. Ela já está disponível para toda a população a partir de 6 meses, então não é apenas para o grupo prioritário, já foi estendido. Atualmente, nós estamos com 25.855 cachoeirenses vacinados, em torno de 50% do grupo prioritário. É importante dizer que nessa semana que passou, que teve muita chuva, as pessoas rotineiro não procurarem tanto a unidade de saúde. A gente espera essa semana, com o tempo estabelecido, com a redução das chuvas, que retomem, né, a procura da unidade de saúde. Nós vamos estar realizando ações extramuros ao longo do mês. Vamos primeiro deixar estabilizar, porque a nossa equipe de saúde está muito mobilizada, trabalhando nos abrigos, trabalhando em áreas afetadas, né, pela enchente. Mas a vacinação ela continua todos os dias das semanas nas unidades de saúde para toda a população a partir de 6 meses. Nós temos aí a população de idosos com 52% de vacinação, gestantes com 50%, e aqui nós temos a menor adesão são crianças. E é muito importante dizer que a gripe, quando ela afeta a criança, a influenza, quando ela afeta a criança, ela é uma doença que pode agravar e pode, inclusive, levar a óbito. Secretária Camila, nós dois aqui, os jornalistas desse programa de formação da Rádio Vale, somos um exemplo da vacinação. O Tomás ainda não tinha a idade de idoso para poder tomar a vacina e estava se queixando que ele estava ficando para depois e tal. Eu que pude tomar, tomei. Resultado, não tive nenhum problema, não peguei gripe nenhuma. O Tomás passou mal 2 semanas. Claro que agora ele já pode se vacinar, mas já me vacinei. Ele teve que superar, né, uma doença que ele não precisava ter.
se ele tivesse no grupo prioritário. Então, só para exemplificar com nós dois aqui como é que funciona esse negócio de vacina, e infelizmente 50% quase, né, dos idosos ainda não entenderam o benefício dessa vacina. O que mais, secretário? E uma questão importante, que é essa baixa cobertura vacinal não é uma realidade só de Cachoeira do Sul. Eu estava semana passada no Congresso Nacional dos Secretários de Saúde e nós conversamos, inclusive, com o diretor do programa de imunizações do Brasil. Então, a gente vê que é uma realidade de todo o Brasil que está muito associado com falta de informação, com fake news, né, com conspirações relacionadas à vacinação. E a vacinação é um método seguro, que salva vidas, que tem estudos. E esse movimento anti-vacinas, ele acaba prejudicando não só a proteção individual, mas também a proteção coletiva da população. Sobre infelizmente, até questões religiosas estão influenciando as pessoas e as famílias a não optarem pela vacinação. Pode ser, mas, quer dizer, concordo, mas eu acho que esse objeto aqui, para quem está no Facebook, esse celular, essa telinha aqui, de que as pessoas passam mais tempo do que deveriam olhando, deviam acreditar menos na telinha e ouvir mais a secretária Camila. Tá? Mais os epidemiologistas, mais os médicos, mais os especialistas. E ler um pouquinho a história. Por que nós estamos vivendo mais, né, secretária Camila? Porque nós temos prevenção a doenças que iriam desgastar o nosso organismo e a gente ia morrer mais cedo. E hoje não. Sem dúvida. E nós temos muitas doenças erradicadas, ou seja, que não são mais comuns no Brasil, que acabam podendo voltar devido à não vacinação. Exemplo, poliomielite, que muitas pessoas desenvolviam, né, crianças, a paralisia infantil, e também o sarampo. O sarampo é uma preocupação que a gente não tinha e começa a retornar por essa baixa vacinação. Mas nós estamos fazendo campanhas e sensibilizações. Hoje, inclusive, saindo daqui às 10 horas, nós temos uma reunião junto com a educação para montar uma estratégia para que a gente possa captar a vacinação também de crianças, que essas crianças estão nas escolas. Então, a Ritiele, que é a coordenadora das imunizações, e mais a secretária Carla Zin, junto com a sua equipe, a gente vai se reunir para pensar em estratégias que a gente precisa trabalhar em conjunto, né, para aumentar essa cobertura vacinal, porque a gente sabe que a sala de aula é um espaço muitas vezes fechado, tem a janela, mas no frio muitas vezes não abre essa janela, então a importância da ventilação, da limpeza dos filtros do ar-condicionado, de crianças, né, com sintomas gripais também, ter esse cuidado de fazer o tratamento, de ter um cuidado, mas mesmo assim a gente sabe que é muito fácil de se proliferar a influenza, né, e resfriados nessa época, uma por causa também das temperaturas. Além da vacina, enquanto saúde, nós estamos também trazendo algumas novidades para as unidades de saúde. Nós começamos na Márcia Pertilli e no Centro Social Urbano um teste de um aplicativo, que é o Tum-Tum. O Tum-Tum, ele é um aplicativo do celular, onde que a pessoa ela vai ter acesso a todos os seus dados de saúde. Estamos fazendo um teste em 2 unidades para ver como que vai estar a aceitação da população. Ali, as pessoas vão ver, fiz um exame, foi solicitado, está autorizado o exame, já posso fazer? Vai lá, vai pegar a requisição e vai fazer esse exame. Tem todo o histórico de vacinas, tem toda a carteira de vacinação, tem avisos. Nós vamos estar trabalhando também para colocar nesse aplicativo todos os medicamentos da farmácia. Então, a pessoa vai ver, tem esse medicamento na farmácia? Confere antes de ir, não precisa se deslocar. Nós vamos conseguir fazer um acompanhamento por meio desse aplicativo que permite até o acompanhamento e o contato direto com a unidade de saúde. Quando tiver alguma notificação, principalmente porque nós temos muitas faltas em consulta. Essa é uma questão que é muito forte, principalmente no inverno. Porque muitas vezes no SUS, as pessoas elas estão numa fila para uma determinada especialidade, para uma determinada consulta. Aí choveu, ficou frio. No inverno é muito grande a falta de consultas. E esse aplicativo ele também vem com o objetivo da gente reforçar a consulta. Se por acaso não puder ir
pode fazer o cancelamento dessa consulta para dar tempo hábil para que a gente possa chamar a outra pessoa. Teve a última semana que passou que nós tínhamos em torno de 5, 6 raio-x e fez um dia mais frio e ninguém apareceu, né, para fazer o raio-x odontológico. Então, esses são pontos importantes porque nós não podemos perder a oportunidade de uma pessoa consultar, de uma pessoa fazer um exame. Por quê? Por exemplo, neurologia, a neuro aqui do HCB. Esses dias eu sempre converso, né, com a coordenadoria, converso com a HCB também para a gente ver como que estão as filas. E às vezes, numa semana, já aconteceu de ter 60% de falta. Isso é muito grave, né? Então, esses aplicativos é para quê? Para corresponsabilizar a população e para a população também ter mais acesso à informação. Estamos conversando. Secretária, por enquanto, eu já baixei o Tuntum no meu celular, mas a senhora disse que, bem, é só 2 postos, então só podem se cadastrar os usuários daquele posto. Exatamente, porque quando você baixa o Tuntum, é importante dizer que você tem que ir lá na unidade validar. Isso. Tem um QR Code, você vai na unidade e valida. E, por exemplo, se eu sou mãe e tenho 2, 3 filhos, eu posso incluir o acompanhamento da minha família, tudo na unidade. Nós vamos fazer nessas 2 unidades o piloto, por quê? Porque esse é um aplicativo que a gente pode adaptar, que a gente pode pedir correções, que a gente pode ver também se a população está gostando e utilizando esse aplicativo, e aí nós conseguimos um teste de 90 dias gratuito do aplicativo para a gente ver essas funcionalidades e o quanto elas se adaptam para a nossa realidade. Carazinho já tem, Caçapava também. Esse aplicativo vai permitir a pessoa marcar a consulta? Por enquanto, não. Por quê? Porque a consulta ela precisa ser marcada de acordo com o acolhimento. Ou seja, a gente vai avaliar pelo enfermeiro, se for uma demanda para aquele dia, consulta naquele dia, se for uma demanda que pode esperar, aí essa consulta vai ser agendada. O aplicativo, no momento, tu monitora a consulta, tu tem aviso e tu cancela, certo? Mas futuramente a gente vai ter algumas especificidades aí no aplicativo para ampliar o acesso da população. Eu que há pouco estava demonizando o uso exagerado da telinha dos celulares aqui para informações TikTok, que nada acrescento, reviso aqui para aqueles que forem acessar esse tipo de aplicativo. Aí pode ficar olhando bastante, porque vai ser útil para a sua saúde. Estamos conversando com a secretária municipal da Saúde de Cachoeira do Sul, Camila Nunes Barreto. Às vezes eu me esqueço de dizer que é de Cachoeira, porque nós abrangemos toda a região, sem falar das pessoas que acessam por aplicativo, como nós temos ouvintes, às vezes dizem, eu estou aqui na Alemanha. Que legal. Então tem que dizer de onde é que são essas autoridades que vêm nos trazer essas importantes informações. Secretária Camila. É a maravilha do mundo globalizado e da internet. É verdade. Mas, secretária Camila, mencionou aí uma ida a um congresso de secretários de saúde em Minas Gerais. E o que trataram lá? Como é que está a saúde baseada nesse encontro de autoridades de saúde de municípios? Foi um encontro muito importante, que é o Congresso Nacional, né, o maior congresso de saúde pública. E lá, o que nós conhecemos e discutimos? Primeiro, as políticas atuais do Brasil, as dificuldades que a gente tem, por exemplo, atendimentos especializados na média, que é responsabilidade do Estado, do governo federal, junto com o município. Falamos muito sobre financiamento e, mais do que isso, a gente conheceu novas tecnologias e oportunidades que vão aí aparecer no SUS digital. Nós conheci diferentes aparelhos e equipamentos que a gente pretende estar adquirindo em parceria com o Ministério da Saúde, onde, por exemplo, na própria unidade básica tem o ultrassom portátil para a pessoa fazer a consulta e já agilizar um primeiro atendimento utilizando a telemedicina. A gente viu também alguns exames oftalmológicos que são feitos por meio da telemedicina. Eu acredito que a telemedicina no SUS ela está chegando e chegando de uma maneira muito forte. Para isso, nós esses dias recebemos 48 computadores de uma compra que a gente fez. Nós estamos também fazendo compras de computadores, de webcams, de dispositivos que facilitem a telemedicina, porque a telemedicina ela não vai substituir o presencial, mas ela amplia a gama de atendimentos. E principalmente o que foi discutido lá são especialidades, que hoje nós temos uma grande dificuldade de contratar o especialista. E às vezes com a mediação do clínico, com a mediação da enfermagem, nós podemos estar utilizando a telemedicina ao nosso favor. Eu fiquei impressionada, assim, porque a gente conheceu alguns equipamentos e alguns aparelhos que nós podemos utilizar na atenção básica
e esses equipamentos eles vão fortalecer o cuidado com a atenção básica, para que a saúde ela seja mais resolutiva perto de casa. Ecodoppler portátil. Então, vários equipamentos que vão auxiliar e qualificar o trabalho da atenção básica. Lá também a gente discutiu temas que são muito importantes quanto vacinas, sobre a necessidade de ampliar a vacinação da dengue. Então, todos os gestores, fortemente, eles fizeram esse apelo ao Ministério da Saúde. Nós temos, nesse processo, a gente discutiu também o PAC, né, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que até eu queria destacar que nós abrimos a licitação para a construção de 2 unidades novas, o CAPSI e a EAP do Alto do Amorim. Então, licitação está aberta, são 2 unidades novas. E aí, junto com essas tecnologias, o PAC de 2025, que sai em junho o resultado, nós estamos concorrendo a algumas kits de equipamentos, que são tecnologias novas, e também a uma unidade odontológica móvel, que essa é uma questão que a gente quer trabalhar muito para o interior, para ter rotatividade de veículo e consultório móvel no interior. É algo que a gente quer trabalhar fortemente. A gente sabia que nesse primeiro ano precisávamos arrumar a casa, e mais do que arrumar a casa, também conviver com desafios importantes como dengue, influenza numa quantidade muito maior do que dos últimos 2 anos, e nessa situação de Cachoeira do Sul, as enchentes, né, que também modificam o panorama de saúde da população. Secretária, aproveitar sua presença aqui e reforçar o apelo para a população. O lado bom dessa onda de frio é que o mosquito da dengue dá uma trégua, mas tivemos aí dias de muita chuva. E aí tem água parada nos pátios das casas, que aí o mosquito deposita as larvas e elas ficam congeladas mesmo com as baixas temperaturas. Então vamos reforçar para a população esse cuidado, né? Hoje está abrindo o sol finalmente. Exatamente. E o que acontece? O mosquito ele tem capacidade de se adaptar no frio. A gente consegue observar essa mudança e essa adaptação. Inclusive, nós fizemos os testes, que é o LIRA, que é o acompanhamento de 100 imóveis. E dentro desses 100 imóveis, a gente passa em todos os imóveis para ver a presença do mosquito. Nós tivemos 93% da presença do mosquito, que é uma porcentagem que a gente tira a partir dessa avaliação, ainda presente em maio, que já começou a esfriar. Então, todo mundo tem que olhar para a sua casa, olhar para o seu pátio, atentar para sinais de água parada, retirar esses reservatórios que podem ser depósitos, né, de larvas e, consequentemente, de mosquito. E dengue, Tomás, a gente precisa trabalhar o ano todo, para que a gente, ano que vem, não repita essa situação que eu, como secretária, e a gestão que entrou não conseguiu evitar porque não se trabalhou preventivamente. Nós vamos começar a trabalhar dengue todo ano, desde agora. Inclusive, estamos... como nós tivemos o decreto emergencial da dengue, nós compramos 12 equipamentos a mais, está em processo de compras. 6 motorizados, né, intercostal, e mais 6 com uma tecnologia específica que é para aplicar nas paredes esse inseticida, que ele deixa um resíduo ali que vai matando o inseticida ao longo do tempo. Então, nós vamos estar aí com 12 novos aparelhos para combater o mosquito da dengue em Cachoeira do Sul. Eu quero dizer, viu, Tomás, que essa tua regra aí, que a secretária disse que já não vale mais, ou pelo menos ela perdeu um pouco do valor, porque o mosquito ele é adaptável, não vale para minha casa. Se eu me descuidar, os mosquitinhos vão tudo para dentro de casa lá. E eles ficam, eu acho que eles preferem a temperatura de dentro. Então, se um dia tu entrar na cozinha, vai ver o mosquito tomando chimarrão. Exatamente, lá junto do fogão. Não dá para baixar a guarda nunca. Eu moro ali na aldeia, não é fácil. Secretária Camila, eu não posso deixar de perguntar, porque quando se vai a esses encontros nacionais, se fala com N coisas e se ouve coisas novas. Mas tem uma coisa que não é nova, mas que me preocupa com o cidadão. Nós estamos com um desequilíbrio orçamentário no país, não é de hoje, de várias gestões, mas parece que nós estamos indo para o fim dos mundos em 2027, onde o governo federal, pelos piores prognósticos, vão ter apenas 30% dos recursos para pagar as despesas públicas. Olha o que eu falei, vai faltar 70% do orçamento de 2027. Então, é para o próximo presidente, ou a presidente. Qual é a preocupação? Que nessas discussões eu vejo seguidamente algumas pessoas falando em desvincular receita. Ou seja, aquela história dos 15% para a saúde e os 25% para a educação estão sempre na berlinda.
Chegaram a mencionar isso no Congresso lá? Sim, porque um dos comparativos que fizeram é o quanto os municípios têm que desembolsar por uma responsabilidade que seria do governo federal. Inclusive, nós passamos agora em CIR, que é uma comissão de todos os secretários da região, e mandamos para a CIB o déficit que nós temos no teto MAC da média e da alta complexidade de Cachoeira do Sul. Ao longo dos últimos anos, nós temos um déficit de 7 milhões. E quem paga essa conta é o gestor municipal, porque ele está mais próximo da população. E o que a gente observou? Que os municípios eles estão tendo que investir muito mais na saúde, né? Que o governo federal ele faz um investimento. E eu queria dizer assim que às vezes são criadas políticas e programas que, de um modo global, elas parecem muito atrativas. Por exemplo, os mais especialistas, né? Todo mundo fala assim, bom, agora vai ter mais especialistas no SUS. Aí tu vai ler, né, a política do governo federal diz primeiro para o Norte, Nordeste e Sudeste. Mas eu aqui no Sul continuo com o meu problema. E essa questão do subfinanciamento, ela vai exigir, e nós, enquanto gestores municipais, a gente precisa pressionar. Eu sempre estou nesses espaços, eu participo do conselho dos secretários municipais de saúde da região, eu sou a representante de toda a região, dos 12 municípios, porque eu penso que nós temos que ter o conhecimento técnico, mas nós temos que ter também uma articulação política para brigar por literalmente recursos. Tu precisa estar atento a editais, tu precisa correr atrás dessas demandas. Agora a gente fez um plano de preparação para a dengue. Buscamos R$158 mil extras para a Cachoeira do Sul. Agora, junto com a Operação Inverno, o governo do estadual também nos deu um aporte. Então, a gente busca diferentes estratégias, não é só fazer. Você tem que planejar e você tem que ver onde que eu vou buscar recurso, onde que eu vou captar. Porque a gente sabe que o recurso não é para todos, mas quem tem dados, quem tem indicadores, quem demonstra que está trabalhando, a gente consegue captar mais. Muito bem. Secretária Camila Nunes Barreto, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Ficou aqui meia hora conosco, conversando sobre saúde, temos muito mais assuntos pela frente e as coisas se renovam, elas não são estanques, elas não são únicas, mas de qualquer maneira a sua disponibilidade, assim como de outros colegas da Prefeitura, nos ajuda a informar a população. Obrigado. Agradeço então a oportunidade, a Secretaria de Saúde fica à disposição e eu reforço a importância da vacinação contra a gripe e nós temos ainda 44 doses para a dengue de 10 a 14 anos. Então, vamos aproveitar, né, se proteger e proteger a todos que amamos. Muito obrigada.